A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui trazendo mais uma videoaula que sirva de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Como já dizem, a Escola Bíblica Dominical é considerada a melhor escola do mundo. Quero pedir desculpa aos irmãos inscritos aqui do canal pelo fato de eu trazer o vídeo logo hoje. Como de costume, nós sempre trazemos os vídeos na segunda-feira, mas houve alguns imprevistos e não foi possível fazer o vídeo na segunda-feira e só deu para fazer hoje, na manhã de sábado. Então, que os irmãos tenha tempo aí de aproveitar, embora que alguns já faz a sua escola bíblica, participa já no sábado, mas na próxima semana estaremos postando os vídeos nos dias normais, para que assim os irmãos tenham condições de ver o vídeo à vontade durante a semana e assim não pegar em cima, né, como eu estou fazendo agora no dia de sábado, né, porque algumas igrejas a escola bíblica é no sábado, né, outras no domingo pela manhã. Na sede nós trazemos a aula no domingo, né, mas nas subcongregações geralmente as escolas bíblicas são nos sábados. Mas foi aí um problema técnico que nós na próxima semana estaremos trazendo os vídeos nos dias normais, para que assim os irmãos tenham tempo de assistir e aproveitar nas suas pesquisas e comparações. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 7, que tem por título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. A nossa lição ela está baseada no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 17, ou seja, a epístola de Paulo aos Colossenses, que é o texto da leitura bíblica em classe, capítulo 3, versículo 12 a 17. O textuário da nossa lição encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A verdade prática diz assim: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. A lição ela tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre a benignidade fundamenta-se no amor. Segundo, a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. E terceiro, revistamo-nos de benignidade. Então esses aqui são os tópicos da lição de número 7, que tem por título Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Quando nós falamos aqui de benignidade, segundo o dicionário, benignidade é a qualidade daquilo que é benigno. E benigno significa pessoa cuja índole é boa, índole boa, de bom caráter, benévolo, humano. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma era pós-moderna, onde nós temos vistos através de noticiários, de jornais, o quanto tem apresentado o retrato do ser humano. Há pessoas que não têm mais coragem de assistir um jornal porque só vê coisas ruins, só vê desgraça, só vê injustiça, só vê violência, só vê morte, porque o jornal mostra a situação que o Estado está, o país está. E essas notícias mostram realmente que o ser humano
precisa de Jesus, precisa de Cristo, precisa da sua palavra, porque nós vemos pessoas que, por incrível que pareça, a gente imagina até que não é um ser humano. Pessoas de mau caráter, pessoas de má índole, pessoas desumanas, perversas, que cometem atos que a gente imagina assim, como é que o ser humano pode fazer tamanha perversidade. Então nós estamos vivendo dias assim. E quando nós vemos isso nos jornais, em toda parte do país, do mundo, nós vemos as pessoas se comportarem de forma desumana, de forma perversa. Por isso que a gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta violência, porque as pessoas simplesmente estão se tornando más. As pessoas estão se tornando tudo aquilo que é de ruim e pratica isso com seus semelhantes. Então nós vivemos numa sociedade difícil. Nós vivemos numa sociedade onde a violência, a prostituição, a iniquidade ganhou vasto campo. E somente a Igreja de Cristo, que é a luz do mundo, o sal da terra, aquela que preserva a palavra de Deus e a aplica em seu coração, é que vive uma vida de forma diferenciada no mundo. Por isso a Bíblia mesmo diz: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A nossa lição, onde estamos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, onde trata do caráter cristão que é formado em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus, um caráter cristão é formado em nossa vida. Então os verdadeiros cristãos, ele tem que refletir isso. Então nós vemos aí um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de ambição, um mundo cheio de rivalidades. E nós, como cristãos, estamos aqui para fazer a diferença. Estamos aqui para iluminar o mundo, porque a única instância aqui na Terra que Deus se agrada, que representa a sua palavra, que representa a sua bondade, a sua graça, o céu. É a igreja que prega o Evangelho e vive em Jesus Cristo. Então, a nossa lição fala sobre essa grande virtude que é a benignidade. Benignidade do grego é Christos, que significa bondade moral ou integridade. Essa bondade aqui não é algo que depende simplesmente do nosso esforço, da nossa vontade. Qualquer um pode simular ou ser como quiser. Mas quando se trata aqui de benignidade, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, o ser humano, ele pode tentar ser bom, ele pode ser benigno, mas o que eu estou falando aqui dentro dessa lição é algo que vai além de qualquer esforço humano, é algo especial, ou seja, fruto do Espírito. Conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Então aqui está a virtude que nós estamos estudando como fruto do Espírito. Essa benignidade aqui, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, diz o seguinte, que benignidade aqui, como fruto do Espírito, é não querer magoar ninguém, nem de provocar dor. Então, benignidade como fruto do Espírito tem esse sentido, tem isso para nos ensinar. Se fosse um esforço de nossa parte, tudo bem,
mas aqui se trata de algo que o Espírito produz em nossa vida. Então, eis aí a diferença. Se nós lermos aqui o texto de Efésios 4:32, diz assim. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, o que o cristão tem que fazer na sua vida cristã é procurar ser uma pessoa benigna. Mas, além de todo esse seu esforço em querer ser benigno, em querer ser bom, há o Espírito Santo que produz a virtude, que produz a benignidade no seu interior, para que ele possa ser assim, uma pessoa benigna, uma pessoa que tenha bondade moral e integridade. Uma pessoa que tem a capacidade de ter aquele cuidado de não magoar ninguém, nem tampouco provocar a dor. Porque quem tem a benignidade como fruto do Espírito não tem intenção de machucar nem de magoar. É uma pessoa benigna. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Tudo isso aqui, mansidão, benignidade, humildade, longanimidade, são virtudes do fruto do Espírito. Então, quando o crente deixa o Espírito Santo operar em sua vida, esse fruto é produzido de forma especial na nossa vida. E assim nós estamos tendo uma vida espiritual frutífera, regada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda podemos ver aqui em Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo 3, que diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, porque a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então Deus é benigno. Se nós não conhecermos Deus através da sua palavra, jamais vamos saber o quanto Deus é bom. Então, a vida do cristão tem que ser fundamentada nessa palavra, nessa verdade. Precisamos ter uma vida, um procedimento cristão, que a benignidade de Deus seja algo estampado, que se destaque em nossa vida, para que assim as pessoas fora possam ver que nós temos algo de Deus, que Cristo é formado em nossa vida e que nos identificamos com o Criador. Então, nós vemos aí que a definição da palavra benignidade, com esse diferencial do grego, tem esse sentido. Nos dicionários, como nós falamos, é a qualidade do que é benigno. Uma pessoa benigna é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, benévolo e humano. Mas isso dentro do comportamento humano. Mas o crente que tem uma vida regada pelo Espírito Santo de Deus, direcionada pelo Espírito Santo, ele produz na vida do crente a benignidade.
A capacidade de que o crente, ele não magoa ninguém. Ele não vai procurar magoar ninguém e nem provocar dor. Ele é uma pessoa benéfica, benigna. Nós vemos aí algumas religiões, alguns movimentos fundamentalistas e radicais que cometem violências, crimes, terrorismo, pessoas que cometem catástrofes. Nós vemos, algumas religiões aí que dão muita importância ao terrorismo como uma forma de fazer a vontade de Deus, quando na realidade desconhece, porque Deus é benigno. Como nós lemos aqui em Pedro, se é que provaste que o Senhor é benigno, porque Deus é bom, o Senhor Jesus é bom, e quem serve a Ele tem que ser semelhante. Então, quando nós vemos essas coisas radicais, fundamentais ou fundamentalistas, são de pessoas fanáticas que simplesmente estão ali colocando acima de tudo o seu ego, o seu pensamento, porque quem tem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, quem tem uma vida que o Espírito Santo produz essa virtude chamada benignidade, ele não tem de forma alguma o desejo de magoar e nem tampouco de causar dor em ninguém. Então, esses são os verdadeiros servos de Deus, os servos de Cristo. Quem procura fazer algo que agrida, que machuque, que provoca dor, morte, com certeza não tem de forma alguma comunhão com Deus. Essa pessoa vive nos domínios da carne e quem pratica as obras da carne não agradam a Deus. Por que o cristão deve ser benigno? Devemos entender aqui, primeiramente, que nós devemos nos identificar com Cristo. Ser benigno não é simplesmente algo que eu queira ser, uma questão de status, mas é uma necessidade. Por que o cristão deve ser benigno? A questão é que nós precisamos nos identificar com Cristo. Por que nós precisamos nos identificar com Cristo? O que é que a Bíblia nos ensina acerca de Jesus? Se nós olharmos em Mateus capítulo 11, versículo 29, Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu ainda completo até com o versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos aqui a pedagogia de Jesus. Jesus, ele nos orienta, ele nos instrui que devemos aprender com ele. Ele diz aqui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, qual ou por que o cristão deve ser benigno? Pelo simples fato de, primeiro, o cristão ele tem que aprender com Jesus. Se ele não aprender com Jesus, a vida cristã desse está perdida, porque não tem sentido. A vida cristã só tem sentido quando nós nos identificamos com Cristo. Como? Primeiro, aprendendo com Ele. Nascemos de novo ao aceitar a fé em Cristo pelo Evangelho, pela Sua Palavra. Agora nós temos uma nova caminhada. E nessa caminhada nós devemos prosseguir
andar aprendendo com Jesus. Porque Jesus ele é manso, Jesus ele é humilde, Jesus ele é bom, ele é benigno, ele é misericordioso. Jesus ele é o modelo, ele é o ideal para o ser humano. Jesus ele foi aquele que, para nos beneficiar, para nos salvar, para nos tirar do perigo da condenação do pecado, ele entregou a sua vida, a sua própria vida por nós. Ele abriu mão da sua divindade para se humilhar a ponto de se tornar em forma de homem humana e morrer numa erma e desprezível cruz. Jesus fez tudo isso porque ele era benigno, ele era misericordioso, ele é amor. Ele fez tudo isso para que eu, você, toda a humanidade não sofresse em toda a eternidade, mas que fosse alcançado pelo amor de Deus, pela salvação que Ele mesmo propiciou na cruz do Calvário. Então, devemos aprender com Cristo. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, devemos aprender com Jesus. A meta da vida cristã é que nós alcancemos uma perfeição espiritual. Isso olhando para Jesus, aprendendo com Jesus, até que cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura de Cristo. Então, Cristo é o modelo, Cristo é o caminho, Cristo é tudo aquilo que representa para a nossa vida. Se nós tirarmos o foco da nossa vida, deixar de olhar para Jesus, a gente vai ter uma vida cristã que vai se desfazer, vai se definhar. Porque vida cristã só tem sentido, ela só se aperfeiçoa quando nós aprendemos com Jesus, seguimos Jesus e não deixamos de prosseguir olhando para Jesus. Muitos podem ser religiosos, mas eu digo a você que cristianismo não é religião. Quem segue a Cristo vive uma vida de novidade, novidade de vida. Cristo Jesus, seguir a Cristo é muito mais do que religiosidade. Seguir a Cristo é deixar que Cristo seja formado na minha e na sua vida. Então isso é muito importante focalizar isso. Então Jesus ele é o maior exemplo de benignidade, porque ele pagou o preço por nós. Ninguém teve tamanho amor, ninguém poderia fazer isso, mas ele fez porque ele queria nos abençoar. Hoje todo mundo, não importa o nível de pecado, se ouvir a mensagem do Evangelho, se arrepender, ele encontra perdão e salvação por causa do sacrifício de Cristo. Porque Jesus ele morreu em caráter de substituição para que nós pudéssemos encontrar de novo a paz com Deus. Então, esse é o objetivo, por isso que nós precisamos ter uma vida direcionada seguindo a Cristo. Por isso que o cristão ele deve ser benigno, porque Cristo é o modelo, Cristo é o nosso ideal, Cristo é o nosso exemplo. A gente pode tomar exemplo de várias pessoas que servem a Deus na nossa congregação, na nossa igreja, pessoas que têm dado exemplo, mas se for olharmos, todo mundo comete falhas. Mas eu duvido que você possa apresentar uma falha em Jesus Cristo.
Por isso que ele é um modelo. Se a gente for olhar para as pessoas, se a gente for olhar para os nossos irmãos, a gente pode desanimar, ou qualquer pessoa, mas se nós olharmos para Jesus é diferente. Jesus é a perfeição. Então, olhando para ele, nós vamos ter condições de ter uma vida cristã perfeita e, com certeza, seremos benignos, porque é impossível aprender com Jesus, tomar o exemplo de Jesus, seguir os seus ensinamentos e não ser benigno. É impossível. Então, eis aí a diferença. Como é possível ser uma pessoa benigna? A gente sabe que o caminho é Cristo, olhando para Cristo. Então, dando lugar a Cristo, o Espírito Santo vai fazer essa virtude produzir em nossa vida, porque nós temos o exemplo de Cristo. Mas, como é possível ser uma pessoa benigna? Não é possível ser benigno pelo simples esforço. Eu digo benigno aqui como fruto do Espírito. A benignidade, ser benigno de forma como um comportamento normal, você pode ser. Mas qualquer pessoa que pratique isso, pode fazer isso porque simplesmente escolhe, quer ser. Mas a benignidade como fruto do Espírito não depende do nosso esforço. Não é por um conhecimento acadêmico, não é por um curso, e nem tampouco por uma imposição de mãos ou receber uma virtude, algo desse tipo. A benignidade como fruto do Espírito, ela só é manifesta em nossa vida quando nós não demos mais lugar à carne, nem à sua influência. Quando o cristão tem uma vida dedicada para servir a Deus, que aprende com Cristo, que olha para Jesus, que deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida, aí sim, esse passa a ter uma vida que o Espírito Santo produz em sua vida. Não é possível pelo esforço, não é por um conhecimento acadêmico, porque se trata do fruto do Espírito. Então, nesse caso, precisamos ter uma vida liberta da influência da carne. O cristão, para que tenha o fruto do Espírito produzido na sua vida, ele precisa ter uma vida liberta das influências da carne. Aí é o que diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, aliás, 25, que diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, para que o cristão se torne, ou seja, uma pessoa benigna, como fruto do Espírito, ele tem que ter uma vida liberta da influência da carne. Ou seja, como diz aqui no texto, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O que eu acho interessante é que esse andemos aqui, no grego, é stoitio, que significa andar em fila como marcha de soldado, ou seja, caminhar em ordem, com objetivo, com direção. Quem anda segundo a carne não tem direção, não tem domínio próprio, faz tudo aquilo porque é escravizado, influenciado pela carne. Mas quem tem uma vida liberta da influência da carne, quem anda no Espírito, vive no Espírito, é dirigido pelo Espírito. Então ele anda com objetivo, ele anda em ordem, ele anda com direção. Então, quem tem uma vida liberta da influência da carne,
essa é uma pessoa que tem uma vida realmente que o Espírito Santo produz essas virtudes em sua vida. E a sua caminhada é uma caminhada que tem ordem, que tem objetivo. Quem serve a Deus não anda desordenado, porque ele tem um objetivo na vida, ele tem senso de direção, ele tem convicção, porque quem dirige a sua vida também é o Espírito Santo. Amém? Então, que possamos viver isso em nossa vida. Aqueles que o Espírito Santo produz, a benignidade não dá lugar às porfias. A palavra porfia no grego é eris, que significa contenda, disputa, discussão. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo produzindo essas virtudes em sua vida, não se torna uma pessoa benigna. Por mais que queira, mas como não é fruto do Espírito, ele dá lugar às obras da carne. Então, o que influencia na sua vida é a contenda, é a disputa, é a discussão. E como diz aqui um dos tópicos aqui da lição, a lição fala aqui, no segundo tópico, a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Por quê? A inveja já é aquela pessoa que sofre pela felicidade alheia. Ela não se contenta enquanto não destruir aquilo. O orgulho é aquela pessoa que, de forma agressiva, não se arrepende, não perdoa e vive aquela amargura. Resumindo, aqui se trata de obras da carne. Se você é um cristão que se considera cristão, servo de Cristo, não há benignidade em sua vida, você não consegue viver e proceder de forma benigna. Você discorda da palavra quando diz sede benignos, perdoe, seja misericordioso. Se você é contra tudo isso, procura o líder da sua igreja, peça orientação para que ore por você liberto, porque é impossível ser um cristão e não ser benigno. Porque se houver inveja, orgulho, porfia, contenda, disputa, isso descaracteriza você. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte de qualquer coisa, mas se você vive essas obras, você está ali, mas está corrompido pelas obras da carne. Você precisa de libertação, você precisa urgente de que o Espírito Santo de Deus faça uma limpeza dentro do seu ser. E isso só é possível através da palavra, através do seu procedimento correspondendo para com a vontade de Deus em cumprir a sua palavra. Então, aqueles que o Espírito produz a benignidade não dá lugar às porfias, à contenda, à disputa e discussão. Tem pessoas que dão lugar a essas coisas e isso vira algo constante em sua vida. Essa pessoa vive agora de conflito e isso se torna obra da carne. Então, quem tem a benignidade de Deus como fruto do Espírito não dá lugar a essas coisas. Evita. É contra, porque tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que prejudica, que causa dor ao próximo, quem é benigno, quem tem o fruto do Espírito, a benignidade, ele não vai fazer. Porque ele é um cristão autêntico. O caráter de Cristo, a presença de Cristo é na sua vida. Então, que possamos aprender isso. Como diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim:
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se nós andarmos no espírito, obedecer a palavra de Deus, de forma alguma nós vamos cumprir ou fazer aquilo que a carne deseja em nossa vida. Temos que vencer essa batalha todos os dias contra a carne. Isso só é possível se deixarmos o Espírito Santo dirigir a nossa vida e correspondendo com a palavra de Deus, ou seja, aplicando. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Tenham um bom final de semana. Que a palavra de Deus seja algo importante em sua vida para cumprir e fazer a sua vontade. Tenha uma boa aula na Escola Bíblica Dominical e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém, irmãos?